Beleza, queridos? Vamos então para o nosso último bloco. Olha, falávamos sobre extradição, porra, não. Você não pode ir para a sua prova sem a leitura do artigo 5º, inciso 51 e inciso 52, tá? Volta comigo só para a gente partir dele, tá? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo se ele for naturalizado, tá? Em caso de crime comum, se o crime comum foi praticado antes da naturalização, ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas e entorpecentes na forma da lei. Certa vez, tá? Um aluno meu do presencial diz assim: professor, me diga uma coisa, tá? Tráfico, o crime comum antes da naturalização e tráfico de drogas. Mas tráfico de drogas também não é um crime comum, vamos só lembrar, tá? O que é um crime comum? Não vai confundir crime comum com crime próprio. Um crime próprio é próprio de determinadas pessoas, nem todo mundo pode cometê-lo, tá? Por exemplo, peculato, qualquer pessoa pode cometer? Não, é um crime próprio do servidor público, tá? Infanticídio, eu pergunto, eu posso cometer infanticídio, eu, Cristiano? Não, porque é um crime próprio da mãe que logo após o parto mata o seu filho, naquele estado puerperal, tá? Autoaborto, eu, Cristiano, posso cometer? Também não, tá? Porque é um crime próprio da mulher que estava grávida e que pratica o autoaborto. Então, observe, crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Por exemplo, matar, tá? Qualquer pessoa pode matar? Pode. Um homem pode? Pode. Uma mulher pode? Pode. Um idoso pode? Pode. Um médico pode? Pode. Um advogado pode? Não, advogado não faz essas coisas não. Né? Assim, né? Ou seja, qualquer pessoa pode matar, tá? Qualquer pessoa pode matar. Roubar. Qualquer pessoa pode roubar, não é isso? Ó, um homem pode? Pode. Uma mulher pode? Pode. Um médico pode? Pode. Um político pode? Eita, esse é que pode, né? Tô brincando, pô. Nós temos na vida, viu, Sandrinho? Bons e maus profissionais. Nós temos bons médicos, maus médicos. Nós não podemos generalizar, tá? Nós temos bons médicos, bons advogados, maus advogados, bons professores, maus professores, políticos que são corruptos e políticos que são corruptos, né? Nós temos um pouco de tudo nessa vida, né? Mas venha pra cá, tá? Ó, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou tráfico de drogas, tá? Por que que a Constituição fez essa separação? No caso de crime comum, exceto o tráfico de drogas, só se o crime comum foi praticado antes da naturalização. Só que no caso do tráfico de drogas, que também é um crime comum, no caso do tráfico de drogas, pode ser a qualquer momento, antes ou depois da naturalização, tá? Ó, agora aqui vai ser um pouquinho mais rápido, mais célere, porque os próximos incisos só exigem de você basicamente leitura. Tem apenas um que eu vou demorar um pouquinho mais, mas basicamente nós temos mais uma leitura desses incisos e eu gostaria que você lesse esses incisos comigo, tá bem? Vem aqui comigo. Ó, ninguém será processado nem sentenciado por autoridade competente, tá? Ninguém será processado nem sentenciado, tá? Senão por autoridade competente. Turma, isso daqui é o nosso direito do juiz natural, tá? É o princípio do juiz natural. Olha, quem vai lhe processar hoje no Brasil, se você for processar alguém ou se você for processado, tem que ser processado por uma autoridade que tenha competência para lhe processar. Deixa eu dar um exemplo, tá? Imagina só que tu entrou com uma ação criminal. Quem é que vai julgar? Quem é que é competente para julgar uma ação criminal? Um juiz criminal, um juiz de uma vara criminal, tá? Por exemplo, Cris, é o seguinte, ó, eu vou propor na vara do trabalho, tá, a minha ação criminal. Não, porque perceba, o juiz do trabalho, ele é competente para julgar ações trabalhistas. Cris, eu estou separando, eu vou propor uma ação de divórcio lá na vara do trabalho. Não, tá? Se você está se divorciando, a vara que vai tratar do assunto, o órgão competente, a autoridade competente, é um juiz da vara civil, da vara de família, entendeu? Então observe isso, tá? Ninguém será processado, ninguém será condenado, senão por autoridade competente. É o nosso princípio do juiz natural, beleza? Vem aqui comigo. Uma outra garantia perfeita, tá? É essa. Ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ó, isso aqui é a fundamentação do nosso princípio do devido
processo legal. O juiz não pode te condenar arbitrariamente, tá? O juiz ele não pode condenar arbitrariamente. Você tem que passar por um processo judicial para ser privado da sua liberdade e dos seus direitos. Tranquilo? Vem aqui comigo, tá? Vem aqui comigo. Aos litigantes, essa é muito bacana, tá? A banca geralmente traz isso, ó. Aos litigantes, tá? Tanto em processo judicial, tá, turma? Como em processo administrativo. Litigante, o que é isso, Cris? Aquele que litiga, aquele que está na ação, tá? Aquele que está litigando, aquele que está no conflito. O litigante pode ser o autor ou o réu, tá? O litígio, tá, na ação judicial, ela é composta por dois personagens principais, o autor e o réu. Tanto o litigante, tá? Tanto o litigante no processo judicial como no processo administrativo são garantidos ali dois direitos, dois princípios, a ampla defesa e o contraditório. Vamos marcar isso comigo? Vem aqui, ó, aos litigantes, tá? Aos litigantes no processo judicial e aos acusados, tá? Ó, perceba que é não só ao litigante, mas também ao acusado em geral, tá? São assegurados, tá? São assegurados o contraditório e a ampla defesa, tá? O contraditório e a ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. Cris, qual é a diferença mesmo em contraditório e ampla defesa? Ampla defesa é o direito de se defender, tá? Contraditório é a minha contradição àquilo que foi falado. Por exemplo, tá? Imagina só que eu entro com uma ação e digo, Sandrinho é feio. Embora seja uma verdade, não, ele diz assim, Luciana não acha, né? Pois é, ó, eu cheguei assim, Claudinho, ó, porra, Claudinho, Sandrinho é feio. Ora, se eu estou dizendo isso, eu vou ter que provar isso, tá? Porque no processo, olha como é que funciona. Prova aquele que alega, tá? Se eu alego que ele cometeu infração, eu vou ter que provar. Só que o Sandrinho, ele tem o direito de se contradizer, tá? Ele tem o direito de se contradizer. Opa, pera aqui, eu não cometi isso não. É o contraditório, tá? E a ampla defesa é o de se defender. É os meios de prova que eu vou utilizar. E no Brasil, tá? Nós adotamos vários meios de prova, a prova testemunhal, a prova testemunhal, que seria a prova oral, né? A prova documental, vídeo. Bem, desde que seja feita de forma lícita, tá? Será válida. Claro que no Brasil é inadmissível as provas ilícitas, tá? É inadmissível as provas ilícitas, tá? Por sinal, olha só o próximo inciso comigo. Desse aqui, ó. São inadmissíveis no processo, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito, tá? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Prova ilícita, tá? Não será anexada ao processo. Prova ilícita não será anexada ao processo. Deixa eu dar um exemplo, tá? Nós vimos lá no artigo 5º, inciso 12, no 12, o sigilo da comunicação, tá? Ou seja, a inviolabilidade da comunicação. Mas observe que, de acordo com o nosso constituinte, essa comunicação ela poderia ser quebrada por ordem judicial, né? No caso da interceptação telefônica, por ordem judicial. Interceptação telefônica sem ordem judicial é prova ilícita, tá? Interceptação telefônica sem ordem judicial é prova ilícita, portanto, ela não pode ser anexada ao processo, tá certo? Provas obtidas por meios ilegais, provas obtidas por meios ilícitos, tá? Nesse caso, ela não será anexada ao processo, porque no processo judicial são inadmissíveis. Aliás, não só no processo judicial, tá, turma? Se você observar mesmo, ele trata no processo. E no Brasil nós temos dois tipos de processo. O processo ele pode ser judicial ou o processo pode ser administrativo, tá? O processo pode ser judicial ou ele pode ser administrativo, tá? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Beleza? Desce aqui comigo. Esse dispositivo próximo, tá? Que é o inciso 57, tá? Ele é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Olha só, ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até sentença condenatória transitada em julgado, tá? Até sentença condenatória transitada em julgado, tá? Vamos ver o que é isso. Queridos, olha só. No Brasil, tá? Enquanto não houver um trânsito em julgado, o que é decisão judicial? Ele colocou sentença, né? O que ele colocou? Isso, sentença penal, tá? O que é uma sentença penal, uma sentença judicial transitada em julgado, tá? Vamos notar isso comigo? Vem aqui comigo na tela, tá? Ó, quando você ouvir isso, ó, Cris, olha só que aquela decisão judicial, ela transitou em julgado. Trânsito em julgado significa, traduzindo, tá? Não cabe recurso. Não cabe recurso. A ação chegou na sua definitividade, tá? E não cabe mais recurso. A ação chegou na sua definitividade e não cabe mais recurso. Beleza? Então, decisão judicial transitada em julgado significa que aquela decisão judicial não cabe mais recurso, tá? Ela chegou na sua definitividade. Não vai se guiar pelos jornais sensacionalistas não, tá? Naqueles jornais sensacionalistas, olha o que acontece. O cara chega, tá, na TV assim, olha pra cá, uma cebosa, né? Você é culpado. Olha, ninguém é considerado culpado, é suspeito, tá? Acusado, mas culpado quem vai dizer é o juiz, no seu último grau de jurisdição, no seu último grau de definitividade e quando a decisão não couber mais recurso, aí sim ele será considerado culpado, tá? Até sentença judicial transitada em julgado, ninguém é considerado culpado. Até sentença judicial transitada em julgado, ninguém é considerado culpado. Beleza? Vamos aqui comigo ainda? Olha só. O civilmente identificado, tá? O civilmente identificado não será submetido à investigação criminal, salvo se daqueles casos nas hipóteses previstas em lei, tá? Um outro ponto que também seria interessante é que a lei só poderá restringir a publicidade, porra, isso aqui é importantíssimo também, tá? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Então, nossa regra é que os atos processuais eles sejam publicizados, por causa do princípio da publicidade dos atos processuais. Só que é o seguinte, isso não é absoluto, tá? Porque em algumas situações realmente a ação deve correr em segredo de justiça, tá? No sigilo judicial. Por exemplo, geralmente ações que envolvam prática de atos sexuais, né? Para preservar a intimidade, a privacidade da pessoa que foi ofendida, tá? Crimes de violência sexuais, crimes de ações de família, ações que envolvam criança, tá? Elas correm em segredo para preservar a intimidade das partes envolvidas, tá? Para preservar a intimidade das partes envolvidas. A nossa regra é que os atos processuais eles sejam públicos. A nossa regra é que os atos processuais eles sejam publicizados, tá? Mas há situações em que se exige o sigilo daquele ato processual, tá? Para se preservar o interesse social, paz social, tá? Intimidade das partes envolvidas. Nossa regra não é essa é a exceção. A regra é que os atos públicos sejam públicos, que os atos processuais sejam publicizados, que todos nós tenhamos acesso aos atos processuais, beleza? Vem aqui comigo, olha uma outra boa para você. Ninguém será preso senão em flagrante delito. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Claro, salvo nos casos de transgressão militar, tá? Ou crime militar propriamente definido em lei. Então, mas a nossa regra é que ninguém será preso senão em flagrante, tá? Regra, ninguém será preso senão em flagrante, tá? A nossa regra é essa. Ninguém será preso senão em flagrante. E ainda tem essa, tá? Ou por ordem judicial escrita e fundamentada. Olha uma boa pegadinha aqui, tá? Uma ordem judicial oral, verbal, serviria
Turma, para minha prova, não, tá? Para minha prova, não. Ordem judicial que tem que ser escrita e fundamentada. Não cabe dizer assim, ó, eu quero a prisão desse cara. Por quê? Porque eu quero. Não, tem que ser fundamentada, tem que ser especificada, tá? Vem aqui comigo, olha mais uma. A prisão de qualquer pessoa, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente. Para minha prova, essa comunicação da prisão ela é imediata, tá? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou, tá? Ou a pessoa que ele indicar. Então, por exemplo, se uma pessoa foi presa, tá? Além do direito de permanecer, tá? Além do direito de permanecer calado, ela tem direito, até para se não criar provas contra ela mesma, tá? Ela tem direito a se comunicar com alguém da família, tá? A comunicação do local da prisão, tá? Para alguém da família, ou então para o seu advogado, para a pessoa que ele indicar, tá? Às vezes ele não quer falar para a família que está preso, ele quer ligar para um advogado, liga para um advogado para resolver isso, tá? Mas perceba, ó, a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela está presa deve ser comunicada e essa comunicação tem que ser imediata, tá? Comunicada imediatamente ao juiz competente e também à família ou à pessoa que ele indicar, que via de regra é o advogado, tá bem? Vem aqui comigo ainda, ó. O preso será informado dos seus direitos, dentre eles o de permanecer calado, tá? Cris, por que ele tem direito de permanecer calado, tá? Por que ele teria o direito de permanecer calado? Para que ele, tá? Permanecer calado para que ele não venha a produzir provas contra ele mesmo, tá? Para que ele não venha produzir provas contra ele mesmo, tá? Para que ele não venha produzir provas contra ele mesmo. Sendo-lhe assegurada a assistência da família e também de um advogado, tá? E também de um advogado. Queridos, ó, o preso tem direito à identificação do responsável por sua prisão e por seu interrogatório policial, tá? E por seu interrogatório policial. Ninguém será levado à prisão e nela mantida se a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Com ou sem fiança. Então ninguém será mantido na prisão se cabe liberdade provisória, se cabe habeas corpus, se cabe fiança, tá? Um detalhe aqui, tá? É que o preso tem direito da identificação do responsável por sua prisão, tá? Ou do interrogatório policial, porque perceba, ora, Cris, quer dizer que eu tenho direito, se eu for preso, eu tenho direito de saber quem foi o responsável pela minha prisão? Claro, até para que você possa se defender. Eu não posso chegar lá e dizer assim, ó, você está preso. Por quê? Porque eu quero. Não. Quem foi que fez a denúncia? Porque o que foi que falaram? O que disseram? Até para que eu possa, posteriormente, e me defender, tá? Para que eu possa, posteriormente, me defender. E aí eu chego num dispositivo que eu disse, ó, nas demais seriam leituras, exceto numa que eu quero trabalhar direitinho com você, tá? Que é o inciso 67. Inciso 67, deixa marcadinho porque pode surgir aí uma pegadinha na sua prova. Vem aqui comigo, tá? Olha só o que nós temos. Não haverá prisão civil por dívida, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e do depositário infiel. Turma, na nossa prova não cabe, de acordo com a Constituição, não cabe prisão civil por dívida, salvo no caso da obrigação alimentícia e no caso do depositário infiel. Sandrinho, coloca aí uma página em branco pra gente, tá? Beleza? Ó, vamos fazer um esqueminha comigo aqui, ó. Prisão civil, tá? Prisão civil. Nossa regra é que não caiba prisão civil, salvo no caso da pensão alimentícia, e no caso do depositário, e no caso depositário, infiel, tá? Infiel. Cris, tem mais não. Cuidado com a questão. Se a banca te perguntar, tá? Se a banca te perguntar da prisão civil por dívida, tá? Se a banca te perguntar da prisão civil por dívida, pergunta, cabe prisão civil por dívida? Cabe prisão civil por dívida? Cabe, tá? No caso
do depositário infiel, tá? No caso, depositário infiel, ou então no caso da pensão alimentícia, se a banca te perguntar de acordo com a Constituição, tá? Se a banca te perguntar de acordo com a Constituição. Eu sei que você está dizendo assim, Cris, mas não cabe mais, porque perceba, nós temos o caso da prisão do depositário infiel que não cabe mais. Cuidado, tá? A prisão do depositário infiel, ela é constitucional? Resposta: sim. A prisão do depositário infiel, ela é constitucional, tá? Ela é constitucional porque nós temos previsão na Constituição. Mas cuidado com uma súmula do STF. Marca assim comigo, ó. Cuidado, porque nós temos uma súmula, a súmula vinculante número 25, tá? Súmula vinculante número 25. Nota comigo, tá? Essa súmula. Súmula vinculante número 25. A súmula vinculante número 25 diz assim. Súmula vinculante 25, tá? Ela diz assim, ó. É ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Nota comigo, tá? É ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, tá? Mais uma vez, ó, é ilícita. Grifa a palavrinha é ilícita. Aliás, vem aqui comigo e grifa essa palavrinha, tá? É ilícita. É ilícita. Eu acho que o constituinte aqui foi muito feliz, tá? Porque perceba, a prisão do depositário, ela é inconstitucional? Não. Nós temos previsão na Constituição para isso, mas hoje ela não pode mais ser aplicada porque o STF entende ser ela ilícita, tá? Porque ela foi retirada com o Pacto de San José da Costa Rica, a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? E é até estranho, né? Porque percebe, quando eu falo prisão, tu lembra o quê? Penal e não civil. É tanto que não haverá prisão civil no Brasil, tá? Salvo em duas situações. Na obrigação alimentícia, que toma cuidado, tá? Porque geralmente as pessoas acabam confundindo, tá? E acabam tendo um certo preconceito com a pensão alimentícia. Dizendo assim, ah, Cris, eu sei para que serve a pensão alimentícia. É sempre para o pai, é sempre para o homem pagar alimentos. Cuidado, tá? A pensão alimentícia não é só para o pai. Pode ser, porque geralmente, na grande maioria das vezes, é o pai que paga os alimentos. Mas uma mulher poderia pagar alimentos? Pode, tá? Uma mulher pode pagar pensão? Pode. Tô doida para encontrar uma dessas para mim, né? Tá difícil, né? Mas pode? Pode, pô, tá? Outra, o filho pode pagar alimento pro pai? Pode também, tá? Por exemplo, imagina só, eu ganho, sei lá, 30 salários, 40 salários. Claro que não é só aqui no curso, tá? São 300 salários mínimos para gravar só esse curso. Aí, ó, tá? Porra, seria bom, né, Sandrinho? Poxa, bicho, tá? Mas não é não, tá? Agora é o seguinte, tá? Acorda para Jesus, tá? Fiquei até triste, pô, com o salário, né? Porra, né? Vamos prosseguir no nosso assunto, né? Ó, mas, por exemplo, imagina que eu ganho 30 salários e meu pai, tá, é aposentado, ganha um salário passando por necessidades. Meu pai pode propor uma ação de pensão alimentícia contra o filho? Pode, tá? Então não é só o pai que paga para o filho pode pagar para o pai, a mãe pode pagar para o filho, enfim, tá? Pensão alimentícia não é um direito só, não é uma obrigação só do homem, é uma obrigação do devedor de alimentos, tá? É uma obrigação do devedor de alimentos. Muito cuidado porque a súmula vinculante, ela trouxe, súmula vinculante 25, ela trouxe a ilicitude da prisão do depositário infiel, tá? Mas continuou com a possibilidade da prisão do depositário, desculpa, da pensão alimentícia. Bicho, se você foi, tá? Se você numa ação judicial tem que pagar alimentos, tem que pagar alimentos mesmo. Se ficar devendo, corre risco de ser preso, tá? E essa prisão, ela é uma prisão lícita, ela é uma prisão lícita, a da pensão alimentícia. O do depositário infiel, não mais, tá? Com a entrada em vigor do Pacto de São José da Costa Rica, em 92, houve muitas polêmicas. Cris, aplica, não aplica, aplica-se, não aplica-se a prisão do depositário, até que anos posteriores, tá? O STF está assim, deixa que eu vou tomar uma decisão para todo mundo. E aí a decisão dele foi a de que não cabe prisão no caso do depositário infiel,
por se tratar de uma prisão ilícita. Toma cuidado na hora da prova. Se a banca te perguntar de acordo com a Constituição, as prisões constitucionais, as prisões civis por dívidas previstas na Constituição é a prisão do depositário infiel e a prisão pela obrigação alimentar, pela obrigação alimentícia. Observe que o Constituinte ainda não retirou da Constituição. Então, ainda é uma prisão constitucional, é uma prisão que tem previsão na Constituição. No entanto, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a súmula vinculante número 25, ela não pode mais ser aplicada. Beleza? Tranquilo aqui? Show de bola, tá? Sandrinho, volte aí no outro slide, só para a gente ir encerrando aqui, tá? Olhe, o Estado prestará assistência gratuita integral aos que comprovarem que são pobres na forma da lei, tá? Não esquece que o habeas corpus... nós já falamos, inclusive, sobre esses pontos, ó. A gratuidade, ele vai tratar, ó, o Estado prestará assistência gratuita integral aos que comprovarem insuficiência de recursos, ou seja, os pobres na forma da lei. O Estado vai indenizar o condenado por erros judiciários, ó, são gratuitos aos que são pobres na forma da lei. O registro civil de nascimento e a certidão de óbito, falamos isso há pouco, são gratuitos o habeas corpus e o habeas data, tá? E aí, só para finalizar, nós temos 4 parágrafos, tá? Nós temos 4 parágrafos no artigo 5º que são importantíssimos. 4 parágrafos no artigo 5º que são ali importantíssimos para a minha prova, tá? Primeiro parágrafo, desce aqui comigo, tá? Normas que definirem, as normas que forem criadas, tá? E que versarem sobre direito fundamental têm aplicação imediata. Lembra da nossa regrinha das características? Aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, tá? Se uma norma no Brasil surgir e essa norma versar sobre direitos fundamentais, ela possui aplicação imediata, tá? Normas que versem sobre direitos fundamentais entram em vigor na data da sua publicação. Tranquilo? Volta aqui comigo, parágrafo 2º. Ele diz assim, ó: os direitos e garantias expressos nessa Constituição, os direitos e garantias expressos na Constituição, tá? Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotado ou dos tratados internacionais que a República Federativa venha a fazer parte. Um detalhe aqui interessante, tá, turma? Porque perceba, a banca vai dizer que os nossos direitos fundamentais encontram-se somente no artigo 5º da Constituição. Isso é falso, isso está errado. Os direitos e garantias previstos na Constituição, eles não excluem outros que inclusive serão encontrados em tratados internacionais de direitos humanos. Então, perceba, os nossos direitos fundamentais estão apenas no artigo 5º? Não, tá? Só no artigo 5º? Não. Estão só na Constituição? Também não, porque eu posso encontrar direitos fundamentais em tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil faz parte. Beleza? Vem aqui comigo mais um, olha, parágrafo 3º. No parágrafo 3º, tá? No parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos, tá? E que forem aprovados em cada casa do Congresso. Decora isso, tá? 2 turnos e 3/5 dos membros. 2 turnos e 3/5 dos membros serão equivalentes à emenda constitucional. Olha, se no Brasil um tratado internacional de direitos humanos for aprovado em 2 turnos em cada casa, como assim, Cris? Ó, o nosso Congresso Nacional ele é composto pela Câmara e pelo Senado. Se ele for aprovado assim, ó, primeiro turno de votação na Câmara, segundo turno de votação na Câmara, primeiro turno de votação no Senado, segundo turno de votação no Senado, esse tratado ele vai ser aprovado como emenda constitucional, tá? Coloque numa slide em branco aí, Sandrinho, só para eu fazer esse desenho, ó. O nosso Congresso Nacional ele é composto por 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá? Um tratado internacional que for aprovado assim, ó, é votado uma vez na Câmara, segunda vez na Câmara, primeira vez na Câmara, primeira vez no Senado, segunda vez no Senado, ó.
Primeira votação na Câmara, segunda votação na Câmara, primeira votação no Senado, segunda votação no Senado. 2 turnos em cada casa. E toda vez que ela for votada, primeira, segunda, for aprovado com 3/5 dos membros, aí esse tratado ele tem valor, ele se equipara a uma emenda constitucional, tá? E para finalizar, vai lá no parágrafo 4º, Sandrinho, no outro slide. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Ou seja, o Brasil ele é adepto, ele se submete ao TPI, Tribunal Penal Internacional. Beleza? Ao Tribunal Penal Internacional. Habeas corpus eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vê só, queridos, a gente vai então nesse bloco, nessa aula, encerrando, tá? Vimos aí os principais pontos do artigo 5º. Cara, não perde a próxima aula, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos conversar sobre remédios constitucionais. Não há prova de direito constitucional sem pelo menos uma questãozinha ligada aos nossos remédios constitucionais. Queridos, no mais, vai mandando uma mensagem aí pra gente, tá? A gente está aqui para te ajudar na aprovação. Isso aqui é uma fábrica de sonhos e o seu sonho vai ser concretizado e daqui a pouco eu quero te encontrar nas ruas aí como PM, tá? Beijo no coração, abraço, bons estudos. Valeu, galera!